Capítulo 477, 3 contra 1. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Corte tirânico do céu sem fim. A lâmina de luz do machado brilhou com uma aura sangrenta e passou raspando próximo à figura de Zhaofeng. Chubezezeze. Um arco de relâmpago zumbiu deixando uma pós-imagem, e o jovem de cabelos azuis apareceu do outro lado em um flash. O poder explosivo deste líder da divisão Lua Escarlate alcançou o nível de Eanil. As cores da ondulação de vento e relâmpago ao redor de Zhaofeng desvaneceram um pouco. Embora este ataque de agora não tenha atingido diretamente Zhaofeng, apenas um pouco do poder deste corte era o suficiente para matar aqueles no ápice do rank místico verdadeiro. Mesmo alguns cultivadores no ápice do rank Lorde verdadeiro não estavam dispostos a bater de frente contra aqueles que se especializavam em poder explosivo como o líder de divisão Batie. Claro, Zhaofeng recentemente obteve compreensões do Monumento do Vento e Trovão, e em termos de força, ele não ficava para trás. Kill. A figura de Zhaofeng tremeu e então desapareceu, deixando apenas uma pós-imagem de cor azul. Sua velocidade atingiu um nível que deixava os lordes verdadeiros comuns desamparados. No instante seguinte, zumbidos de ventos e relâmpagos soaram por trás do líder de divisão Batie. Raio cortante de vento e relâmpago. Uma turva figura de cabelos azuis convocou uma grande e afiada lâmina azul de vento e relâmpago, com cerca de 21 a 24 metros de comprimento, e a borda da lâmina estava cercada por vibrantes arcos de relâmpagos. Bzzzshua. Quando a lâmina de vento e relâmpago cortou o ar, liberou um poderoso e ensurdecedor som de trovão. A expressão do líder de divisão Batie ficou solene e ele usou seu grande machado de batalha como uma parede de ferro, então bloqueando o ataque de Zhaofeng, criando uma magnífica explosão. De repente, uma tempestade de areia e relâmpagos, com os dois no centro, varreu por uma área de 500 a 1000 metros. Recuem rapidamente. Os membros da seita demoníaca que estavam mais próximos da área começaram a recuar em pânico, com alguns sofrendo várias lesões. Até mesmo alguns morreram ao serem acertados pelas ondas remanescentes do golpe. Depois que a poeira baixou, Kill. Os arcos de relâmpagos e ventos remanescentes mais uma vez voaram para o céu. Então outra lâmina de vento e relâmpago se formou na mão de Zhaofeng, qual tinha um sorriso no rosto. Em contraste, embora o líder de divisão Batie não estivesse ferido, seus cabelos estavam desgrenhados e também havia algumas marcas de queimadura em suas vestes. Corte tirânico dos céus das 10 destruições. O líder de divisão Batie rugiu em raiva, então, com o grande machado de ferro em mãos, lançou uma ofensiva violenta, com duas lâminas de luz varrendo toda a floresta com uma fria aura sanguinária enquanto subia, como se fosse uma cruz sangrenta, sobreposta, camada por camada. Explosão de relâmpagos de vento. Zhaofeng não sentiu nenhum traço de medo e, então comprimiu a lâmina de vento e relâmpago em sua mão e lançou-a pelo ar. Com estrondosas explosões, uma onda de ventos e relâmpagos se espalhou por um raio de 250 metros, com chamas irrompendo ao céu. Em algumas poucas respirações de tempo, esses dois especialistas se enfrentaram várias vezes. Ambos trocando vários golpes, com nenhum deles admitindo derrota. O poder de batalha do líder de divisão Batie era incomparável, reprimindo a todos, até mesmo para com os lordes verdadeiros. Mas Zhaofeng usa uma técnica de ataque rápido do atributo relâmpago, ele era como um fantasma que voava livremente pelo céu, controlando a situação. A situação não parece boa. Zhaofeng já cresceu a tal ponto que pode rivalizar com um líder de divisão. Choque apareceu no rosto do protetor Shijiang e do Lorde do Palácio Yulong. Antes desse confronto, eles estavam cautelosos e com medo para com a linhagem ocular de Zhaofeng e imaginaram que o forte de Zhaofeng era seu poder de linhagem ocular, então seu combate corpo a corpo não devia ser tão forte.
No entanto, esta cena na frente deles mais uma vez mudou sua visão para com Zhao Feng. O líder de divisão Batie rugiu com raiva, mesmo enviando poderosos ataques, ele não conseguiu obter nenhuma vantagem. O ataque de Zhao Feng era tão rápido quanto um raio e ninguém conseguia pegar sua trajetória. Embora o poder de combate e ataque do líder de divisão Batie era incomparáveis, ele gradualmente entrou em um estado passivo. E Zhao Feng, devido sua mobilidade, logo controlou o fluxo da batalha. Todos os seus ataques foram direcionados para as pequenas falhas de Batie. Ele aproveitava até mesmo a menor falha, forçando o líder de divisão a usar cada vez mais que espiritual verdadeiro. Que porra vocês estão fazendo? O líder de divisão Batie gritou. Nesta batalha, ele ficou extremamente frustrado. Embora ele fosse extremamente forte, ele ainda era controlado por Zhao Feng. Vamos! O protetor Shi Jiang e o Lorde do Palácio e o Long não mais hesitaram, então se transformaram em dois feixes de luz e avançaram contra Zhao Feng. Este Zhao aqui vai lutar uma batalha de 3 contra 1, desse jeito vocês me deixam convencido. No meio do redemoinho de vento e relâmpago, a risada do jovem de cabelos azuis soou. Arrogante. Júnior, morra. O protetor Shi Jiang e o Lorde do Palácio e o Long se juntaram à batalha. BZZZBZZQ. As ondulações de vento e relâmpago em volta de Zhao Feng de repente floresceu em um brilho ofuscante, liberando incontáveis anéis de ventos e correntes elétricas varrendo em todas as direções. Os dois protetores que acabaram de chegar de repente sentiram uma forte resistência à pressão do vento e uma sensação de entorpecimento por todo o corpo. Corte tirânico do céu sem fim. O líder de divisão Batie cortou novamente enquanto os dois protetores fizeram um ataque em pinça. Zhao Feng sorriu fracamente e seu corpo envolto de ondulações de vento e relâmpago se chocou contra o protetor Shi Jiang e o Lorde do Palácio e o Long. Peng! Bang! Com uma explosão de vento e relâmpago, o protetor Shi Jiang foi chutado direto para o chão por Zhao Feng, e seu corpo foi carbonizado, soltando fumaça. Sua aura compartilha a intenção do vento e relâmpago. Quando ele se chocou com Zhao Feng, o Lorde do Palácio e o Long sentiu uma aura aterrorizante de vento e relâmpago envolvê-lo, tanto mental quanto físico, então foi empurrado para trás dezenas de metros enquanto sentiu uma dormência invadir seu corpo. Em apenas 1 ou 2 movimentos, Zhao Feng feriu os dois protetores. Júnior sem vergonha. O líder de divisão Batie enviou um golpe de machado, mas por estar preocupado com o Lorde do Palácio e o Long e o protetor Shi Jiang, ele ficou de mãos e pés atados. Zhao Feng ficou onde estava, parado, sem recuar, com seus cabelos azuis dando um sentimento de uma estranha calma. Veng! Uma camada de água azul escura surgiu do corpo de Zhao Feng, como se fosse das profundezas do oceano, acompanhada de uma gigante onda sem fim, com correntes elétricas azuis a envolvendo. Quebre! Zhao Feng bateu palmas, então circulou seu poder de linhagem, e uma grande onda azul escuro, acompanhado por ventos e trovões, se chocou de frente com o machado do líder de divisão Batie. Naquele instante, o jovem de cabelos azuis, que antes era tão calmo quanto um lago, se transformou em um furioso tsunami. Bom! No céu, Zhao Feng e o machado de ferro se chocaram. Duas poderosas e aterrorizantes forças competiam entre si. O poder das habilidades e o poder de linhagem deste garoto é tão forte. Embora o golpe do líder de divisão Batie tivesse apenas 80% de sua força total, ele foi bloqueado de frente por Zhao Feng. Além disso, ele sentiu como se estivesse sobre um enorme impulso de uma maré, e até mesmo sentiu erosão do vento e relâmpago. Linhagem da água, seu imenso poder se origina do profundo e infinito oceano. Pode ser suave ou vigorosa, e pode até ser furiosa e devorar os céus e a terra. Na mente de Zhao Feng algumas informações da lança Imperador do Gelo surgiram. Eram relacionadas ao gelo e água.
pois ambas vieram da mesma origem. Entre eles, o poder da água era grandemente maior. O gelo foi criado a partir da água e, para realmente entender o real significado do gelo, é preciso entender primeiro a água. Zhao Feng estava atualmente compreendendo e usando suas táticas de batalha de linhagem de água. Neste momento, Zhao Feng usava suas recém-descobertas compreensões em habilidades de combate de linhagem, desenterrando um poder ainda mais assombroso do que as inundações repentinas de sua linhagem da água. No ar, Zhao Feng e o líder de divisão Batie estavam em um impasse. O grande machado de ferro não conseguiu mais avançar. As mãos de Zhao Feng pareciam ser uma extensão do profundo oceano que acolhia centenas de rios. Embora o líder de divisão Batie fosse o mais poderoso, a linhagem da água de Zhao Feng absorvia ao máximo o poder dos golpes. Por que vocês dois ainda não vieram? Enquanto tentava circular seu ki espiritual verdadeiro ao máximo, o líder da subdivisão rugiu. Os olhos do protetor Shijiang e do Lorde do Palácio Yulong se iluminarão. Neste momento, Zhao Feng e Batie estavam em um impasse, então esta era uma grande oportunidade. Júnior, Morra! Morra! O protetor Shijiang e o Lorde do Palácio Yulong, um indo pela direita e outro pela esquerda, voaram em direção de Zhao Feng. A interferência de dois lordes verdadeiros era suficiente para uma virada na situação. Ha ha ha! Pirralho arrogante, prepare-se para ser enterrado sob meu machado. O líder de divisão Batie riu presunçosamente. Seus músculos eram como barras de ferro e irradiavam um poder aterrorizante. Em frente a esta gigantesca figura, Zhao Feng parecia infinitamente pequeno. Se não fosse por ele ter obtido algumas compreensões em habilidades de combates de linhagem de sua linhagem da água, ele não seria capaz de resistir a uma força tão poderosa. Neste exato momento, os dois lordes verdadeiros se fecharam em Zhao Feng. Da água ao gelo. Os cabelos azuis de Zhao Feng de repente começaram a ondular ao vento, liberando uma frieza aos quatro cantos. De repente, o olho esquerdo de Zhao Feng mudou para um sereno gelo e, em um instante, seu poder de linhagem mudou para uma arrepiante luz azul gelo escuro. Frio. O líder de divisão Batie sentiu uma estranha frieza no ar. Primeiro o machado em suas mãos começou a congelar, então uma frieza penetrou em seu corpo. Domínio mortal congelante. Zhao Feng gritou e atrás dele, uma enorme e majestosa figura de gelo, usando uma coroa e empunhando uma gigante espada negra, apareceu sentado em um trono de gelo. Um aterrorizante vento frio azul acompanhado de uma obscura luz negra varreu e engoliu tudo em dezenas de metros. O Lorde do Palácio Yulong que estava na frente, sentiu-se entorpecido e, em seu corpo, uma camada de gelo começou a se formar. Não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguiu resistir ao aterrorizante poder da linhagem do gelo após a conversão da água ao gelo. Com Zhao Feng como o centro, tudo dentro de um raio de 150 metros foi engolfado por uma furiosa luz de cor azul escuro, juntamente com ventos congelantes e arcos de relâmpagos. Esses poderosos ventos congelantes e arcos de relâmpagos poderiam facilmente conter lordes verdadeiros comuns. Droga! Os corações do protetor Shijiang e do Lorde do Palácio Yulong estremecerão, e seus corpos congelarão, acompanhado de uma forte sensação de dormência. Devido ao cultivo do protetor Shijiang ser o menor, ele mal conseguiu durar uma ou duas respirações de tempo antes de começar a congelar. Por ele ter a constituição de um cadáver e ter seu corpo corroído pelo frio e seu sangue congelado, ele dificilmente conseguia resistir. Além disso, até o líder de divisão Batie que estava em um impasse com Zhao Feng, teve seu corpo invadido pelo frio e seu corpo começou a congelar aos poucos. Uma expressão de medo e choque apareceu em seu rosto. O tempo flui lentamente. 1, 2, 3 respirações de tempo.
Tudo dentro de algumas dezenas de metros ao redor de Zhaofeng, que foi envolvida pela técnica secreta de linhagem domínio da morte congelante, e foi congelado. Isso incluía o próprio Zhaofeng, mas uma ondulante camada azul de água em volta de seu corpo ocasionalmente transformava o gelo em água. Este domínio da morte congelante não só foi criada com as informações da lança Imperador do Gelo, como também se baseou na técnica secreta de linhagem da fada Bingwei. Zhaofeng era como uma escultura de gelo com um aterrorizante poder de linhagem do gelo, selando em gelo 3 gigantes da divisão Lua Escarlate. Quando na conferência do Santuário do Dragão Real, a fada Bingwei não hesitou em abraçá-lo, lançando uma técnica secreta de gelo, para então tentar congelá-lo eternamente, e até quase conseguiu. Neste momento, tal cena foi replicada com sucesso, só que seu uso foi bem sucedido. O principal alvo de Zhaofeng era o líder da divisão Lua Escarlate. Por suas mãos estarem bloqueando o machado de ferro, usando-o da água ao gelo, ele então começou a formar uma série de armadilhas, qual simplesmente tornou o congelamento mais rápido e poderoso. Inesperadamente, o líder de divisão, o protetor Xi Jiang e o Lorde de Palácio Yulong, todos eles caíram nessa armadilha.